time hoje. Você deve ter escutado começando um boa noite aí. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de estudo bíblico, onde nós nos reunimos aqui nesse ambiente digital, nós nessa mesa e você na sua, ou no seu sofá, quer onde esteja. Pegamos um chazinho, uma água, uma pipoca, uma pizza, seja lá o que você gosta de comer durante o nosso estudo bíblico e abrimos as escrituras. E por elas nós começamos a navegar a respeito de algum assunto que é pertinente para a vida da igreja, pertinente para o nosso estudo bíblico. Hoje eu estou mais uma vez aqui com meu amigo Leonardo Biondo, Léo Biondo, né? Não vai falar nada, Para né? os íntimos, Léo Biondo. Não vai falar nada. Estamos com um tema aqui que é fundamental para a vida, para o entendimento da nossa identidade como cristãos e que por muitas vezes pode ser uma agulhada É. no entendimento de que nós somos mordomos. E Mordomos das coisas de Deus. antes de nós entrarmos na introdução e tudo o tema, mordomia não é aquele velho ditado, né? Ah, Não o tá meu fazendo filho tá só na nada. mordomia. Ah, porque o fulano tá só na mordomia. Mordomia não é você tá Não. descansado, não. Muito pelo contrário, né? Evoca uma responsabilidade enorme, né? Enorme. Enorme. E hoje nós vamos falar sobre mordomia cristã e o entendimento de que o que temos é do Senhor. E, Amém. portanto, nós agimos com o que temos, sendo bons mordomos daquilo que o Senhor nos permitiu gerenciar para Ele. Uhum, Né? Tudo isso que mesmo. temos é dele, inclusive nós. Antes de começarmos, antes do Léo trazer a nossa introdução, eu queria te convidar aí na sua casa a fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração? Doce Espírito, nós te agradecemos por mais um encontro, pela oportunidade de gravarmos isso aqui, pela oportunidade de alcançarmos pessoas a tempo e fora de tempo, seja da nossa comunidade, sejam de outros lugares, de outros espaços do Brasil, até do mundo. Nós somos gratos a Ti, Papai, porque nós podemos compartilhar de forma livre, espontânea e com seriedade, Pai, levar coisas que são tão fundamentais para a nossa vida de fé e que seja edificante. Permita-nos compreender aquilo que sem você é incompreensível, com as palavras certas, da forma certa, a fim de que nos tornemos melhores adoradores, Pai. Pessoas das quais o Senhor se agrada. Em nome Nós de te Jesus. agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Léo, mordomia cristã. Estamos falando do quê? Então, vamos lá. Primeiramente, né, desconstruir esse entendimento que mordomia é algo prazeroso, é algo que nos traz a paz, né, uma tranquilidade, porque estamos em estado de mordomia. Mordomia, ela nos traz, na verdade, como a gente bem comentou, você bem comentou, nos traz um estado, uma consciência e uma ação de extrema responsabilidade. Tá? Quem é mordomo, né, de uma casa, de uma mansão, primeiramente que mordomo existe somente em mansões, em lugares ricos, né, em lugares prósperos financeiramente, em lugares com uma estrutura muito grande que precise de cuidados, precise de um gerente, precise de uma pessoa que cuide daquilo ali, e essa pessoa deve ser comprometida, responsável e confiável. Uhum. Então, quando falamos de mordomia, eu começo com uma pergunta. Você já parou para analisar tudo que você tem, tudo que você é, todas as possibilidades, o seu tempo, as suas capacidades, as suas habilidades, as suas posses, tudo que você tem pertence ao Senhor? Ou Deus foi quem te deu? E, obviamente, eu estou falando isso para pessoas crentes, né? Pessoas que creem no Senhor Jesus e entendem que Deus é o Criador do universo. Deus é o Criador de todas as coisas e tudo que nós temos, por mais que se a gente, de forma ignorante e de forma egoísta, a gente fala, não, eu tenho porque eu trabalhei, eu conquistei, eu corri atrás, eu me esforcei, você está falando isso de forma ignorante, né? E não está concedendo ao Senhor a devida glória, porque se você correu atrás e conseguiu e se esforçou, foi porque até a saúde que você tem, a capacidade, as habilidades, o ar que você respira, tudo isso você não criou, Senhor, né? você recebeu, né? E para receber isso você não fez absolutamente nada, você simplesmente existiu, né? E se você existiu, obviamente foi o Senhor que te concedeu Permitiu. essa oportunidade. Então, mordomia é
o entendimento de que nós somos administradores de tudo que temos. Uhum. E se nós somos administradores e não donos, e sim mordomos, né, significa que há um dono de tudo isso. Há um dono da nossa vida. Né? E partindo desse ponto, eu quero ler contigo o livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo do 1 ao 2, que diz assim: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos mordomos é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, partindo desse ponto, irmãos, nós temos muitas posses, muitas habilidades, temos o tempo, temos as capacidades, e tudo isso nós temos que administrar de forma correta. Não somente de forma que venha produzir, que venha a ser produtiva, mas também de forma fiel. O Senhor, ele não espera de nós encontrar apenas a produtividade, mas sim, antes disso, a fidelidade. Uhum. Né? Não importa para o Senhor nós entregarmos muito com as mãos, mas com mãos sujas. É muito bom esse ponto, inclusive, porque o tempo em que nós vivemos é um tempo onde fala-se estritamente sobre performance, como se a performance fosse o centro da nossa vida de trabalho ou de Uhum. todas as coisas, né? E a performance, ela precisa ser um fruto da nossa fidelidade para com o Exato. Senhor, não o contrário. Não o contrário. E porque não adianta nós entregarmos muito, né, com as mãos Sujos. e isso, as mãos sujas e o nosso coração, nossa vida não está ali. Ó Né? Deus, o Senhor me deu 1.000, eu fiz 10.000, mas como que você fez? Como que fez? E eu trago aqui a passagem daquela senhora, né, pobre, miserável, que chegou no templo e entregou algumas moedas. Mas aquilo era Uhum. tudo que ela tinha. E não aqui não é a performance, porque a performance dela no momento era aquilo ali, tudo que ela tinha e tal. Não, mas como que ela entregou aquilo ali? Ela entendeu que se eu tenho algo, esse algo não me pertence, É do Senhor. é do Senhor. E a palavra vai dizer, enquanto muitos entregavam muito, mas o Senhor não recebia. Então, a performance, ela é em segundo plano. Ela é Uhum. secundária ao nosso plano de entendimento do que é ser mordomo. Primeiro é a fidelidade. O Senhor não vai chegar assim, não. Eu encontrei você com uma performance enorme. Entra pro gozo eterno. Não. Uhum. Eu te encontrei fiel. Fiel. E, obviamente, vamos entrar nesse ponto aqui, o fiel, ele tem a performance. Porque ele vai fazer tudo com excelência, como se Com para o Senhor, excelência. como a Bíblia diz, né? Outros textos importantes, meus irmãos, que você pode anotar aí na sua casa e depois meditar sobre eles, é Romanos 11:36, que diz: Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Em outras palavras, tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A glória veio dele, então não deve estar retida em nós. Exato. Volta para ele. E Lucas 16, do 10 ao 13, que diz assim, ó: Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Essa passagem aqui de Lucas 16, ela não é igual àquela outra passagem de Mateus que diz: se você for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aqui tem um outro significado. Quem é fiel no muito, verdadeiramente, ele vai ser fiel desculpa. Quem é fiel no mínimo, no pouco, verdadeiramente, ele vai ser fiel no muito, porque ele entendeu. Porque é uma questão de caráter, né? É uma questão de caráter. De fidelidade. Exatamente. E conforme você vai, Deus vai te proporcionando mais, o teu nível de fidelidade só vai escalonando. Porque não se trata do tanto de coisas. Se trata de você, ou você é fiel, ou você não é fiel. Então, aquele que é fiel no pouco, certamente será fiel no muito. É isso que Lucas está falando aqui. Como ponto inicial aqui da nossa conversa, de forma doutrinária para esse entendimento da mordomia, devemos entender que tudo pertence a Deus. Salmos 24, versículo 1 diz assim: Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Então, primeira coisa que devemos entender, tudo é do Senhor. E nós falamos isso às vezes, muitas vezes, né? Porque tudo é de Deus e tal, pertence ao Senhor, mas na prática, na hora da ação ou da reação, nós não agimos dessa forma. Uhum. Nós não agimos com o devido cuidado.
né? Até na segunda-feira passada nós falamos sobre a liturgia de culto e falamos sobre como nós cuidamos das coisas do Senhor, da igreja, né? Do banheiro da igreja. Nós temos que entender aqui, partindo desse ponto, se eu tenho a minha casa, eu devo cuidar dela porque eu cuido dela para o Senhor. Então eu vou cuidar bem do banheiro, eu vou limpar bem o banheiro, eu vou preservar a higiene da casa, assim como eu também vou fazer lá no templo, né? E isso Uhum. são coisas pequenas, mas que muitas vezes negligenciamos. Em tudo se encontra a mordomia do nosso coração, né? Porque Uhum. Deus é dono de tudo. Deus é dono da sua esposa. Como você a Exatamente. trata diz respeito à sua mordomia para com o Senhor. E Exato. vice-versa. Esposa para com o esposo. A sua casa, o seu jardim, Uhum. né? O banheiro da igreja. É. Estamos bem focados em falar do banheiro da igreja. Né? Uhum. O banheiro da igreja e muitas coisas. E tudo aquilo que te cerca. E isso é uma questão que veio a fazer parte da identidade do homem já no Gênesis, lá no Éden. Uhum. A partir do momento em que Deus cria o ser humano, ele cria todas as coisas, você conhece a história. Deus diz que haja, e todas as coisas houveram, né? Uhum. Ele veio criando. Eu vou contar uma piada aqui. Manda. Segundo meu irmão, ele tem 13 anos. Ele disse que o profeta Ageu, ele aparece lá no Gênesis. Ele disse que Deus disse haja e ageu. Eu poupei essa piada, mas você eu trouxe. só contei porque o Léo tava olhando pra mim, dando uma risadinha. Eu dei uma pensei, risadinha, ele ele entendeu. tá pensando na piada do Ageu. Mas enfim, Deus disse, haja, e todas as coisas houveram. E olha o que Deus faz lá em Gênesis 1, do 28 ao 30. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse. Tá falando aqui com o ser humano, tá? Multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente. Ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Então perceba que o que Deus está dizendo aqui de forma muito clara: eu sou dono de tudo. Sou dono de tudo, eu criei todas as coisas. Olha que interessante. Eu criei o mantimento para vocês. Eu criei o mantimento para todos os seres viventes que estão na Terra. E eu estou confiando a vocês uma missão. Serem governantes, serem mordomos. Uhum. Ou seja, a criação nos foi confiada para sermos mordomos. Pegando um gancho aqui, só um disclaimerzinho, dentro desse contexto da criação, inclusive um dos problemas contemporâneos que nós enfrentamos, Léo, em relação à criação, é que nós deixamos que discursos ideológicos reivindicassem o nosso discurso como cristão, que sempre foi nosso, que é o que é a criação, cara. O cuidado para com a criação, a mordomia para com a criação. Uhum. Não cuidar da natureza não é uma pauta ideológica política. Antes disso, é uma missão que nos foi dada como igreja desde o Éden. Uhum. Como pessoas criadas por Deus, como seres humanos criados por Deus. Quem criou essa pauta de cuidar dos animais não foi a Luísa Mel. Foi a palavra de Deus, né? Que devemos Exatamente. cuidar. Inclusive, músicas com vários artistas reunidos não é cuidar da natureza. Tá? Mas uma questão importante é que o que acontece é que, politicamente, usa-se dessa verdade, é uma verdade, Sim. precisamos cuidar da natureza. Usa-se dessa verdade para promoção ideológica partidária. Sim. Certo? Então, usa-se disso para ser um palanque de outras motivações que estão por trás. No final das contas, é isso. Tá? No final das contas, é isso. No final das contas, você pouco vê, né, essas pessoas aí, partidários que lutam pela natureza na natureza. É muito complicado, é muito difícil você ver. Talvez tenha um ou outro, mas é muito difícil você ver. Então, o princípio de sermos mordomos, ele começa na nossa relação com a criação. Com certeza. O fato, se você joga, não se preocupa em jogar o papel do teu chiclete no lixo, né? Isso já é uma evidência clara que você não entendeu que todas as coisas pertencem ao Senhor, né? E aqui o Roberto comentou que, primeiro, Deus é dono de tudo, e segundo, Ele nos confiou. Desde o início, Ele nos confiou a criação, né? Então, esse é o princípio de tudo. Deus é o dono de tudo,
e nós somos mordomos. Mordomos. Ele nos confiou. E qual é a aplicação disso, né? De que maneira eu e você temos encarado a realidade? Nós temos encarado a nossa vida como se nós fôssemos os donos ou como se nós fôssemos meros administradores de tudo que temos? Porque se nós somos os donos, nós cuidamos de acordo com a nossa própria vontade. Eu Sim. faço o que eu quero com o que eu tenho porque eu trabalhei, eu paguei, eu conquistei. Isso é meu. Então, eu tenho isso, irmãos, está totalmente ligado, atrelado, intrínseco na tua salvação, naquilo que Claro. você crê. E nos teus ofícios enquanto parte do corpo de Cristo, porque Com se certeza. você pensa dessa forma, o tempo que você oferta para Deus sempre vai ser o mínimo. O dinheiro que você oferta para o Senhor sempre vai ser o mínimo. Uhum. Né? As relações que você oferta ao Senhor sempre vão ser mínimas. Então, o seu relacionamento com a comunidade sempre vai ser mínimo. Porque você está preocupado com aquilo que é teu e não com aquilo que é do Exato, Senhor. porque você se coloca na posição de ser digno de alguma coisa. Uhum. E dizer, se tenho é porque sou bom. Né? O evangelho não é meritocracia. Não. Né? Pelo contrário, é graça sobre pecadores que nada merecem. É Exato. salvação para aquele que merecia a morte e a morte eterna. Então nós estamos falando sobre isso, meus irmãos. Nós não estamos isentando você do esforço. Pelo contrário, nós estamos te incentivando a redimir o seu esforço. Porque Certeza. agora você precisa olhar para suas coisas com um ar de ainda mais responsabilidade. Porque se Deus me deu, eu não posso descartar. Eu não posso usar como lixo. Eu tenho que respeitar as coisas que Deus me deu. Inclusive é uma forma de nós lidarmos bem com o dinheiro. Uhum. O dinheiro não pode ser um rei na nossa vida, um Deus na nossa vida, né? Não pode ser um ídolo, mas também nós temos que aprender a respeitar o dinheiro. Sim. Porque é com dinheiro que a gente constrói igreja. Uhum. É com dinheiro que a gente compra microfone da Shure. Né? É. É com dinheiro que nós enviamos missionários. É com dinheiro que nós vestimos. É com dinheiro que nós compramos um microfone melhor, que nós consertamos o som. Né? Sim. É com dinheiro. É com dinheiro que se faz as coisas. Então o cristão ele precisa estar nesse senso de responsabilidade. Entendendo que as coisas não podem ter o seu coração, mas ao mesmo tempo ele tem que respeitar as coisas, entendendo que o que ele tem, Deus o deu. Uhum. Então eu preciso usar isso com sabedoria e com excelência. O que eu tenho precisa servir ao Senhor com excelência. Exato. E é exatamente isso que Mateus 25, do 14 ao 30 vai dizer. Eu vou ler rapidamente aqui uns versículos para a gente não demorar. Mateus capítulo 25, versículo 14 diz assim: Pois será como um homem, o reino de Deus será como um homem, que ausentando-se dos pais, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou mais 5 do mesmo modo. O que tinha 2 talentos ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento saiu, fez um buraco e enterrou, escondendo o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5. Da mesma forma, o servo com os 2 talentos, e Deus disse para os, ou melhor, o Senhor disse para ambos: servo bom e fiel, muito bem, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Eu vou de forma mais rápida aqui pular um pouquinho. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Meteu o miguezão. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Uma pergunta. Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, recebi os juros do que é meu. Portanto, tirei dele o talento e dei ao que tem 10, porque todo o que tem mais será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancei-no para fora nas trevas, e ali verá choro e ranger de dentes. Então isso aqui, irmãos, perceba que não se trata apenas de você cuidar no sentido assim, como um servo inútil ali, eu vou enterrar aquilo que Deus deu, eu vou cuidar ali. Não, você deve multiplicar, administrar de forma correta, de maneira que isso venha multiplicar e trazer mais lucro.
E não se trata apenas do dinheiro, lucro em dinheiro, mas de tudo que você tem, as habilidades que você tem. Seu tempo seja bem Seu tempo empregado. bem empregado, exatamente. Como que o seu tempo pode ser frutífero na vida de outros e na sua própria vida, Na sua família. na sua Não família. adianta nada você ser um grande empresário que oferta montante de dinheiro na igreja, mas o seu filho não te vê nenhuma vez Nunca. na semana para Exato. conversar, né? Exatamente. Então, tudo que Deus nos dá, e aqui seja, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, é esse entendimento, esse crescimento. O que você tem hoje? Ah, eu não consigo hoje fazer muita coisa com o que eu tenho. Pois faça o que você pode fazer com o que você tem. Exato. Faça o que você pode com o que você tem. Você percebe, Léo, que esse migué do primeiro, em outras palavras e em outros contextos, né? Tô chamando de migué porque esse é o português bem falado a respeito do que ele tá fazendo, né? Mas esse migué que ele dá, cara, essa desculpinha, é o que nós muitas vezes promovemos quando a gente tenta associar dinheiro à nossa vida espiritual. Como a gente faz a mesma coisa que ele quando diz, Jesus vai voltar mesmo, então eu não preciso me esforçar tanto no meu trabalho. Jesus vai voltar mesmo, e ele vem com riquezas, e nós vamos experimentar a eternidade, então eu não preciso me preocupar em dar uma vida melhor para minha família. E isso é negligenciar a boa mordomia do que Deus está fazendo em nós, tá? Você precisa estar preocupado, sim, e você precisa fazer a sua parte quanto a um bom mordomo daquilo que Deus te deu em realizar e dar uma boa vida para sua família, Sim. né? É necessário que pessoas estejam crescendo, se expandindo, inclusive principalmente falando agora desse aspecto que a gente está falando de talento, né? Financeiramente, para que outras pessoas possam desfrutar disso, enquanto pessoas que precisam ser enviadas, precisam receber, viver esse dinheiro. Então, cara, é importante ter isso. Sim. Afinal de contas, se todos nós nos reunimos agora e a gente der tudo que a gente tem, no mês seguinte todo mundo vai estar precisando de outra pessoa e vai ser todo mundo necessitado. Sempre entende? Então, se eu não tenho o equilíbrio e sou bom mordomo, por exemplo, vamos supor que o Léo precisa muito da minha ajuda. Eu vou lá e, de forma sábia e no Senhor, eu ajudo o Léo. Eu ajudei o Léo. Aí o Léo, ele ficou, né, satisfeito ali com o que ele precisava. Ele comeu e bebeu, seja lá o que ele precisava fazer. E eu fui para minha casa e continuei a organizar e ser bom mordomo das minhas coisas. Se eu vou na emoção e eu entrego mais do que eu tenho, no mês seguinte sou eu e o Léo precisando de um terceiro ajudar a gente. Então não existe sabedoria nisso. E por isso que a gente fala de um equilíbrio com as coisas que Deus nos dá. Entre não ser um ídolo e respeitar as coisas, né? Respeitar as coisas. E aqui entra a produtividade. Nesse segundo ponto, a responsabilidade, ela está atrelada a obras, à produtividade. Então, mas eu não vou produzir se eu não entender o primeiro ponto. Peraí, quem me confiou isso aqui? Foi Deus, porque tudo é dele. Então, eu preciso produzir. Eu preciso administrar bem e devolver mais para o Senhor. Sim. Mas isso não, a produtividade, né, o alto rendimento, ele não pode ir sozinho, ele vai com o entendimento correto. Exato. Eu não vou entregar muito e esquecer das outras coisas, como, por exemplo, comunhão com os irmãos, minha família, atenção, ter o tempo devido de descanso, né? Mas eu não vou ser negligente. O que Deus espera, então, primeiro é que eu cuide da minha família e né, tenha um descanso, uma vida de qualidade, viva em paz, sem me incomodar e tal, então... E tu não produz nada. Deve crescer em ambas as coisas. Sim. Tu cresce junto, porque quem te confiou isso? A responsabilidade, ela é dada perante aquilo, tem a ver com o dono daquilo, né? E a quem é muito é dado, muito é cobrado. Muito será cobrado. Exatamente. Seja em intelectualidade, conhecimento, seja em dons que Deus te deu. Tenho muita mais facilidade que os outros de fazer alguma coisa, então se vai ser cobrado mais. Como você usou isso para a glória de Deus? Se você tiver mais facilidade que todo mundo, no mínimo se espera que você execute mais do que todo mundo. E é progressivo. Desculpa, pode concluir. E todos os outros exemplos, né? E só pode falar que devo fazer um Eu te outro cortei parênteses. aí, acabei te interrompendo. Não. Mas é progressivo. Sim. Também. Muito é dado, muito será cobrado. E a palavra diz que se tu for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então Sim. vai progredir. Exato. Vai. Se você for fiel no pouco, o que Jesus estava explicando aqui na parábola? Eu vou te colocar sobre o muito.
E lá em Lucas, lá no início, quando a gente leu em Lucas, ele diz: quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então você foi fiel no pouco, Deus vem te dá mais responsabilidade, te cobra mais, né? Porque foi te dado mais. Mas se você foi fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Exato. É a Né? E é prova do claro nosso que. coração. Exatamente. E é justamente isso que eu acho que é a grande pergunta que fica para você de casa, para fazer aquela autoanálise. Por vezes nós queremos mais, sempre desejamos mais, né? Nós queremos mais conhecimento e nos perguntamos por que que nós não sabemos tanto quanto os outros. Nós queremos mais dinheiro e nos perguntamos por que não temos mais que os outros. Nós queremos mais um monte de coisa. Uhum. E a pergunta que fica é: você é confiável? Sabe? Nossa. Nós somos confiáveis? Quando o Senhor olha para nós e ele diz: eu vou depositar esse talento na vida do Léo. Uhum. Ele está depositando nas mãos de alguém que é confiável. Você depositaria um talento? Imagine o talento como uma riqueza da sua vida, né? Você colocaria nas mãos de alguém que não é confiável, de alguém que você sabe que em pouco tempo vai tomar para si, vai te Uhum. roubar, ou vai torrar aquele Uhum. talento, ou vai desperdiçar, jogar pelo ralo. Você colocaria? Então a pergunta é essa, que precisa vir ao nosso coração. Como mordomos e receptores de talentos que vêm do Senhor, em todas as esferas da nossa vida, nós somos confiáveis. Exatamente. Antes de nós partir para o próximo ponto, sobre prestar contas a Deus, eu queria fazer pontuar uma questão aqui. Tem muitas pessoas, muitos de nós, eu, em uma fase de ignorância bíblica, eu dava o meu dízimo para proteger o meu patrimônio. Entendo. Ah, eu sou fiel a Deus porque eu dou o meu dízimo. Mas o que eu estava fazendo, na verdade, nada mais era do que tratando aquilo como se eu fosse o dono daquilo. Protegendo o meu patrimônio, sendo um servo inútil. Eu estava o quê? Enterrando um talento que Deus deu. Uhum. Estava enterrando. Quando, na verdade, o que eu deveria fazer era entender que Deus era dono de tudo que eu tinha e eu deveria contribuir para proteger o meu coração daquilo, para adoração a Deus. E não Sim. para proteger as minhas coisas. Porque se Deus me deu, ele é o dono daquilo ali, então ele toma a hora que ele quiser, independente se eu dou o dízimo ou não. Uhum. Entende? Mas quando nós damos o dízimo com essa perspectiva e chamamos isso de princípio, não, eu dou o meu dízimo, então é óbvio que nunca vai me faltar nada. Pelo contrário, eu dou o meu dízimo porque eu entendo que o dinheiro não manda em mim. Os recursos não ditam as regras da minha vida. É, Isso é do Senhor. Então, eu estou o quê? Multiplicando os meus bens. Eu estou exato. repartindo. O dízimo ele entra na seara de qualquer adoração da nossa vida, que é o seguinte: você não adora porque algo vai acontecer. Uhum. Eu não dou o dízimo pelo que Deus fará. Eu adoro e eu dou o dízimo Porque ele já pelo que Deus fez. já fez na minha vida. Primeiro que se você, em pleno século XXI, ainda fala dízimo, entendeu? Ainda, tipo, é aqueles 10%, né? E como Pô, for, cara, não, já dei os 10%, o restante Deus não toca, você já então não você já esteja está, entendendo nada, não entende? entendeu nada, né? Sobre redimir o teu tempo, redimir o teu dinheiro, redimir os teus bens, redimir os teus filhos, sabe? Redimir tua casa. Quando você estuda, você está redimindo para o Senhor, sabe? O tempo que você poderia ficar 1 hora no seu Instagram e você está dizendo, eu tô aqui estudando. Seja Uhum. aqui com a gente, seja lendo um livro que edifique a sua vida, seja qualquer coisa. Você está edificando a sua vida, você está sendo bom mordomo do talento que Deus te deu, o talento do tempo. Entende? Cada minuto. Eu não tô te falando que a vida também precisa ser essa progressão constante, onde você não tem um hobbyzinho, Sim, você não. sim, Nada disso, né? Pode jogar um CS de vez em quando, pode. não. Mas a questão é o seguinte: todas essas coisas precisam ser secundárias à nossa grande missão, né? E nunca Exato. tomar o lugar delas. Nunca. Então descanse, é bom descansar. A vida é cheia de prazeres maravilhosos, do qual nós temos que. Sim, nós temos que viver essas coisas maravilhosas que o Senhor nos permite, né? Sim. Agora a questão é. E quando nós vivemos esses prazeres, mas nós negligenciamos a responsabilidade que nos foi dada. Aí a gente está vivendo como o mundo vive, que é só o prazer e ponto, sem Exato. responsabilidade, certo? Mas vamos lá, Léo. Terceiro ponto, então. Devemos entender que nós prestaremos conta ao Senhor de tudo que Amém. nós temos, de tudo que Deus tem nos proporcionado. Então, para pensar hoje, talvez você olhe para sua vida e você pense assim, não, eu não tenho muito o que contribuir, mas você tem algo. Você não é um ser que não tem nada em sua vida. As suas Poxa, mãos, como você contribui a Deus? Se você não tem dinheiro hoje para contribuir na obra, o tem que muita você coisa. faz com as suas mãos?
O que você faz com as suas habilidades? O que você faz com os teus pensamentos? O que você faz com o seu tempo? O que você faz com as suas relações? Sabe? Como você cultua o Senhor? Entende? Então, tudo isso nós prestaremos conta, porque o que você faz com a saúde e a capacidade física que você tem? Para darmos continuidade, 1 Coríntios 4:2, a gente volta, né, naquele versículo que a gente leu no início, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, ele quer nos encontrar fiéis. Então, nós devemos ser fiéis ao Senhor, porque nós prestaremos conta disso. Vai chegar o dia que nós vamos estar diante do Senhor e dizer, Senhor, tudo aquilo que o Senhor me deu está aqui, multiplicado. Multiplicado, seja 1, seja 2, seja 5 talentos. Perceba que a parábola dos talentos não está limitada à quantidade de talentos, mas àquilo que Deus te confiou. Porque nem todo mundo tem as mesmas capacidades e a palavra é clara na parábola. Deus confiou de acordo com a capacidade de cada um. Exato. Aquele que recebeu 5 e 10 receberam a mesma resposta A do mesma Senhor. responsabilidade. Servo bom e fiel. Fiel, foram encontrados fiel. A resposta que Deus dá para o que ganhou 5 talentos e o que ganhou 2 é a mesma. Amém. Muito bem. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra pro gozo do seu Senhor. 1 Coríntios 4:2 diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Uhum. No final das contas é isso. Fidelidade ao Exato. Senhor. E qual é a aplicação? Se Cristo voltasse hoje, como ele ia avaliar a sua administração? Ele vai encontrar um monte de desculpas. Ou ele vai encontrar alguém entregue, né? Ele vai encontrar um servo inútil? Porque muitas vezes como foi o servo aqui que enterrou o talento? Ele na cabeça dele disse, não, espera aí, isso aqui é muito importante, então eu vou enterrar e depois eu só devolvo, da forma que ele me entregou. Então, né, eu estou sendo útil, eu estou pensando bem. Não está. Uhum. Você deve multiplicar, você deve evoluir aquilo que Deus te confiou, de forma sábia, assumindo riscos pensados, né? Amém. Assumindo, porque entendendo que estamos sujeitos a todos, a tudo nessa vida, E né? não seja um covarde, né? É uma lição ali dos talentos também. Exato. Não seja um covarde, sabe? Não seja um covarde com os talentos que Deus te deu. Se você tem plena confiança que Deus está te direcionando a algo, como ofício, como missão, não seja um covarde. Né? Por mais que para o mundo aquilo seja uma loucura, não seja um covarde. Peça sabedoria para o Senhor para tomar decisões, para avaliar os riscos e vá em frente, faça acontecer, né? Entre aspas, faça acontecer. Exatamente. Então, vamos prestar contas daquilo que Deus nos confiou. Como se ele chegasse hoje, diante de você, diante de mim, como ele ia avaliar a nossa administração. Amém. Vamos em frente? Mordomia é um ato de adoração ao Senhor, né? Nosso último ponto. Posso ler ali, Léo? Pode, fica à vontade. O texto de Colossenses 3:23 diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo, meus irmãos. Tudo. Tudo é tudo, entende? Tudo é tudo. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É o Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Isso é muito poderoso e muito forte. Então, basicamente, tudo o que fazemos, né, seja o nosso trabalho de forma vocacional, né, seja o serviço na igreja, seja a nossa família, seja as relações, tudo o que fazemos. Outra passagem vai dizer, comamos e bebamos para a glória de Deus. Né? Enfim, façamos tudo para a glória de Deus. Amém. Lembra do primeiro ponto? Deus é o dono de todas as coisas. Então, tudo que nós fizermos nessa vida, né, todo o nosso estudo, todo o nosso conhecimento, todas as nossas capacidades devem ser feitas para o Senhor. E isso é adoração. Porque para pensar, passamos 8 horas do nosso dia trabalhando, certo? 8 horas dormindo, algumas horas com a família, outras horas no serviço da casa e outras poucas horas no serviço da igreja. O que seria de nós se nós, por exemplo, dedicássemos apenas o serviço na igreja? Só o domingo de manhã, por exemplo. Em muitas das nossas vidas, né? Às vezes a gente só participa da igreja no domingo de manhã, no culto. E para pensar se apenas 1h30
da nossa semana fosse dedicada ao Senhor. E o restante de acordo com a nosso próprio entendimento. Nós teríamos uma vida de adoração? Não teríamos. Não. Isso ia refletir no culto? Não ia refletir. Nem vale a pena servir na igreja. Não vale a pena. Porque é vazio, Uhum. não tem fundamento nenhum. Exato. Então, quando eu paro para pensar que as 8 horas do meu dia que eu passo no meu trabalho, eu faço aquilo para o Senhor, eu vou fazer aquilo com excelência. Uhum. Não importa as circunstâncias. Se não tá legal, procure outro, mas faça com excelência tudo que você for fazer. Entende? Não apenas visando o salário do teu trabalho, mas visando que você faz aquilo com excelência e faz para o Senhor. Né? E da mesma forma as outras áreas da nossa vida. Amém, cara. De forma conclusiva, então, Léo, a mordomia cristã nos lembra que nada é nosso e que tudo que recebemos deve ser usado como sabedoria, gratidão e responsabilidade para a glória de Deus. Entendemos que cada esfera da vida é sagrada e deve ser vivida com temor e fidelidade diante do Senhor. Amém. Amém. Que nós possamos ter esse entendimento de uma vez por todas, né? E passamos a olhar para os nossos recursos de acordo com as nossas capacidades. Se você tem determinado recurso hoje, talvez aos teus olhos você almeje mais, mas a tua capacidade hoje, ela reflete o que você tem. E o que você tem foi Deus que te deu. Então, seja fiel com o que você tem. Seja fiel, administre bem, não gaste mais do que você ganha, não desperdice tempo, sabe? Dê atenção para os relacionamentos, dê atenção para a sua família. Pense na obra do Senhor como uma missão intrínseca na tua vida, né? Sim. Cultue ao Senhor de forma essencial para o Senhor, para a tua vida, enfim. Então, você é um mordomo. Você é um mordomo e não dono da tua própria vida. Né? E nós devemos entregar os talentos de forma multiplicada, porque prestaremos conta. Glória a Deus. Muito obrigado, Glória a Léo, Deus. pela sua participação. Agradecemos aí a participação de todos, né? Isso aí. Que Deus possa te abençoar. A gente sempre lembra, né? Gosta de lembrar que isso aqui não é o teu momento de estudo. Isso aqui é um empurrãozinho, né? Um pontapé bem pequeno que a gente faz, né? Para poder te ajudar no teu estudo, no teu momento de intimidade com Deus. Amém. Meu irmão, graça e paz ao seu coração. Domingo às 10 horas da manhã estaremos aqui reunidos e você é nosso convidado especial. Venha fazer parte, venha conhecer a gente, venha conhecer o Léo Beyond aí. Venha conhecer a nossa família na fé. Será um prazer receber você e sua família aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo. Até a próxima.